Fala galera, muito bem-vindos a mais um Reinventando o Jogo, o programa que está trazendo um conteúdo extraordinário, inédito para o mercado imobiliário e para você que também é de outros mercados, empreendedor, gosta de fazer negócios, gosta de aprender. E hoje eu trouxe um grande amigo, um convidado muito especial, Paulo Moraes, que é fundador da Espaço Laser, mas ele já fez muita coisa, um cara que... Posso dizer, veio de baixo, Paulão? Que você Absolutamente sim, da periferia, né? De São Paulo. Da periferia de São Paulo, uma história linda e hoje multi-investidor, mas ele tem o sangue e a cultura empreendedora. Quando a gente fala hoje, né, nesse meio de empreendedores, as pessoas que vão para cima, raiz, que tem paixão pela cultura, pelos seus negócios, aqui um exemplar maravilhoso aqui. Obrigado. Que a gente vai poder bater um papo hoje. Paulo, eu queria que você começasse primeiro, quem é o Paulo? Se você puder fazer uma definição, e eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Que você falou da periferia ao topo, se você puder contar pra gente. Lógico. Ao topo eu não sei, mas trabalhando para isso. Bom, esse cara é um monstro. Primeiro para dizer ali que o setor imobiliário para mim também é uma paixão, tá? Inclusive eu tenho uma vertical de investimento, eu invisto muito em galpões logísticos e lajes comerciais, então adoro um tijolinho. Isso talvez explicado pela minha origem portuguesa, meu avô era português, talvez explicado por isso, mas adoro o setor, acho que inclusive, apesar de toda a diversidade do momento que a gente vive hoje, com juros em patamares nunca vistos, a gente vê aí setores, especialmente o das casas populares, surfando uma onda extraordinária de fluxo de venda, então a gente vem acompanhando. O mercado imobiliário bateu recorde atrás de recorde, foi o melhor ano histórico com juros a 15, Paulo. Uma loucura, né? Uma loucura. Então você vê aí a oportunidade que a gente tem no setor. Estou envolvido nisso, inclusive em um empreendimento no interior de São Paulo. Em que você não está envolvido? Não, cara. É um monstro. Não. Isso aí está um pouco ligado a que de uma paixão e a gente gosta, então tem aí um empreendimento onde a gente faz ciclos de casas populares para ser vendidos e como estou te falando, como estou dentro do mercado, estou vendo o que está acontecendo. Torço para que isso seja de forma permanente e consistente ao longo do tempo e não apenas um soluço, uma onda, como às vezes acontece no Brasil, infelizmente, né? Mas para te contar um pouco da minha trajetória, você fala de saindo do zero ao topo, que acho que ainda não é o topo, mas uma pessoa que veio da periferia de São Paulo, para quem conhece São Paulo, estou falando ali de Freguesia do Ó, Pirituba, mais exatamente, né? Ao lado da Igreja Matriz de Pirituba, onde começa a história minha, onde eu, na verdade, nasci. Né? Na verdade, eu nasci no Hospital Municipal da Lapa, com desafios gigantescos, com complicação de parto. Imagina nascer no Hospital Municipal, as dificuldades que tem de recursos para poder fazer uma situação de parto com mais desafio. Mas a verdade é que a gente começa a vida na periferia de São Paulo e meu pai, aí na minha história, na verdade é a história do meu pai, que tinha uma pequena veia empreendedora, com uma pequena formação ainda inicial, ele não tinha faculdade, ele tinha formação técnica, como depois eu passei a ter também. Olha como as coisas, a vida, os ciclos se repetem, né, Ale? Meu pai começa como técnico em contabilidade, depois de ter feito um ciclo como funcionário de um banco, onde inclusive conheceu minha mãe. Eles eram escriturários da parte bancária, na época das máquinas de escrever, que nem existem mais. Passava o dia inteiro batendo máquina. Se eu falar isso aqui, a organização Z nem sabe o que eu estou falando, tá? Depois a gente põe umas imagens para ilustrar o que é. Não, você está brincando? Meus filhos, eu tenho guardado comigo máquinas de escrever, porque eu trabalhei no escritório que existiam as máquinas de escrever. E eu guardei 2 delas. E quando meus filhos eram pequenos, um dia foram no escritório e veio para... Que computador diferente esse, né, papai? Mas isso não é um computador, isso é uma máquina de escrever. Sensacional. Eu ia na loja dos meus avós, tinha aquela máquina registradora. Sim, que sai uma fitinha que você girar. É bem incrível, né? Incrível. Eu queria ter uma dessa, eu não fiquei com o modelo. Evoluímos muito rápido, na verdade. Então, nessa jornada pequena de empreendedor, meu pai tem um monte de história no meio do caminho, mas vamos fazer essa história longa bem curta. Ele monta um pequeno escritório de contabilidade e a partir disso, com o crescimento orgânico dele, com todos os desafios de um pequeno empreendedor da contabilidade, a família vai acompanhando em melhoria de condição de vida. Então a gente sai de Pirituba, vamos para o Parque São Domingos, que ainda, porque não é ainda na região dos bairros nobres da cidade de São Paulo, mas muito melhor do que Pirituba. Num sobradinho geminado, e depois mais à frente na Vila Beatriz, próximo a Pinheiros ali, uma condição um pouquinho melhor também, num primeiro imóvel que ele compra
A primeira residência comprada por ele, de novo, um sobrado germinado, financiado pela Caixa Econômica, no plano de financiamento que existia no passado. Então, a primeira casa que eles compram, mas numa condição de vida incomparavelmente melhor do que a gente vivia inicialmente. Mas nessa jornada, como também empreendedor, a gente sabe como é que é, e meu pai, eu costumo dizer que era um excelente técnico, um comercial de mão cheia, um péssimo gestor, cara. Ele conseguiu quebrar um escritório de contabilidade. Olha que coisa. E quando ele quebra de verdade. E aquela questão de a honra, né, acima de qualquer outra coisa, o pequeno patrimônio que a gente tinha amealhado até ali, que era uma pequena casa na cidade litorânea, estado de São Paulo, que era Peruíbe, carro, vendeu tudo para liquidar o que ainda existia de dívida desse pequeno escritório, que na verdade tinha dado condição da gente melhorar. E nessa nova condição, a família de novo zerada, meu pai, para tranquilizar minha mãe, eu lembro que eu sou o filho mais velho da família, naquela época, já com 16 anos de idade, Você já entendia? Entendia, e eu presenciei uma conversa, nem sei se eles estavam percebendo que eu estava ouvindo, mas eles discutindo como é que compra o supermercado no mês que vem. Não tem dinheiro para isso. E meu pai, com aquela tranquilidade de quem tenta transmitir às pessoas que estão à volta, fica tranquilo que eu acho a solução, fala, não se preocupe, a gente sai desse problema, eu vou procurar um emprego, como de fato fez. Então voltou a ser novamente funcionário. Depois, numa sequência de novos trabalhos, ele foi trabalhar numa usina de açúcar e álcool no interior de São Paulo. Então a família se desloca para o interior de São Paulo e nesse momento de desafio, a minha leitura era como é que eu ajudo nesse cenário mais desafiador da família, mas ao mesmo tempo como eu faço para não abandonar o estudo, porque eu tinha absoluta certeza que a única forma de eu crescer pessoalmente, profissionalmente, inclusive sair da condição que estava, pensando em futuro, era através do estudo, o conhecimento. E aí, trabalhar simplesmente talvez fosse uma opção, talvez por necessidade, mas eu avaliei uma outra hipótese, Célio. Eu descobri, vivendo no interior de São Paulo, que existia duas oportunidades de ajudar minha família, deixando de ser um encargo, custo para o meu pai, ajudando e garantindo o estudo e pensando em futuro. A primeira oportunidade que eu descobri era a escola de cadetes da Força Aérea Brasileira em Pirassununga, onde a formação de pilotos. Conheço bem a base, né? Fui conhecer, fiz uma visita, passei o dia lá e fiquei absolutamente maravilhado com o que tudo vi. E já me via dentro de um avião, de um era o T-27, não era o T-27 ainda, porque o avião de treinamento era outro, mas já me via dentro do cockpit de um avião. Ao final, pedi como é que fazia para fazer o ingresso na academia e o prospecto, a professora me explicou, mas depois ao ler descobri que a condição preliminar, antes mesmo de fazer a prova de ingresso, era 100% de divisão. E na altura eu ainda sou míope, então eu estava absolutamente desclassificado antes mesmo de fazer a prova. Estou fora, não tinha a menor coisa. Eu ainda li 3 vezes para ter certeza que estava lendo certo. Efetivamente eu estava fora. Eu míope, não tinha a menor condição de nem sequer prestar a prova de ingresso. E aí, primeiro a desilusão, mas depois na busca da solução. Então, não fica focando no problema, né? Foca na solução do desafio que você tem na vida. Eu descobri que existia também em Jaboticabal um colégio técnico em agropecuária de formação integral, onde casa... Você foi da aeronáutica para agropecuária. Então, mas é porque, assim, veja, que eu acho que é interessante, o campo sempre me fascinou. Inclusive, eu me recordo bem, na fase que a gente vivia lá na Vila Beatriz, que eu te falei, eu plantava em vasos, eu ia na Lapa comprar os vasinhos e fazer a plantação, na minha cabeça era vender as hortaliças, tá? Não consegui vender mint, só para os amigos, não deu muito certo a minha plantação. Já era um empreendedor, já... Não deu muito certo o meu processo de plantação, mas a verdade é que eu tinha uma certa ligação, eu adorava pensar na agricultura. E aí eu descobri na Unesp de Jaboticabal o curso técnico em agropecuária, por isso que eu te falei da primeira formação como técnico, onde eu também descobri que casa, comida, tudo absolutamente custeado pelo Estado, inclusive passaria a viver dentro da universidade. Era uma solução que aqui eu deixo de ser uma questão com meu pai, não tem mais preocupação comigo. E garanto algo que eu tenho na cabeça, o estudo, o conhecimento, algo que eu acho importante para o meu futuro. E foi exatamente o que eu fiz. Então, prestei o vestibular, entre aspas, que existia para ingresso, na relação de 32 candidatos para cada vaga, concorrido, alto e bem consegui o ingresso no negócio e a partir dali eu passei a viver dentro da universidade
de Jaboticabal, Nesp, Jaboticabal, fazendo curso, que era um curso, aulas teóricas, aulas práticas em campo, maravilhoso, uma escola de vida, na verdade. Mas a verdade é que nessa minha participação do colégio, e aí eu estou falando do ano de 1984, é quando o Brasil começa a rediscussão de democracia, redemocratizar, reabertura de muitas coisas que tinham sido fechadas por conta da ditadura, vem a discussão da reimplantação dos grêmios estudantis nas escolas estaduais. E isso movimentado e incentivado por um cara chamado Chopin Tavares de Lima, que naquela altura era o secretário do interior do governo Franco Montoro. Olha que visão esse cara teve. E ele visitou o colégio técnico, trouxe a proposta tentou estimular a gente para que a gente fizesse esse movimento de implantar o Grêmio Estudantil, reimplantar, que já não existiam mais. Mas além disso, me desafiando, e aí eu gostei da ideia, convidando a gente, que aqueles que quisessem, passarem a visitar as escolas estaduais de todo o estado para fazer a conversa com os estudantes para esse movimento de reimplantação, para rediscutir a política no cenário de retomada da democracia. E aí minha vida como é que era? Durante a semana no colégio técnico, aos finais de semana visitando as escolas pelo estado de São Paulo, conversando com os estudantes e tentando estimular eles a implantarem os grêmios. Legal, hein? Na verdade, me tornei um líder estudantil. E, em razão disso, descobri que, apesar de gostar muito do campo, o barato mesmo era cuidar de gente. E mais, com uma visão estratégica, Ale. Uma visão de que é o seguinte, se eu posso ajudar o campo, preparando pessoas melhores e mais capacitadas para fazer de forma correta o que tem que ser feito no campo para a melhoria da agricultura e da agropecuária. E com essa nova visão, essa nova forma de ver, eu entendi que eu vou ter que dar uma virada, eu vou fazer o direito, porque vai me dar uma visão de humanas e como talvez uma visão que eventualmente até sonhei em ser político, sabe? Quem sabe passou pela minha cabeça. Mas passou à vontade também? Passou total. E confesso que esse assunto, nos últimos tempos, eu estou com pouca vontade de falar. Porque nem a direita, nem a esquerda você tem felicidade. Todos estão decepcionando e, infelizmente, a gente não consegue nem discutir esse tema num país tão polarizado. Então, por opção, eu não quero falar mais de política, apesar de achar que seria, naturalmente, a forma de transformar o país de forma verdadeira. É uma tristeza. Mas para a gente voltar à nossa história, então, nessa nova virada, e que coincide com o momento do meu pai, olha que interessante, onde eu decido, olha, eu quero fazer direito, mas eu sei também que tem que ser uma faculdade que seja custeada pelo Estado, então eu tive que estudar muito e consegui ingressar na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco, que coincide, então... Que também é duríssimo de entrar, de ingresso, a USP, né? Você lembra agora a correlação, Gil? Já não me lembro qual era a correlação, mas era muito maior do que 30, eu acho que era mais de 60 candidatos por vaga. Na decisão de voltar, então eu teria que voltar para São Paulo, e aí vem junto a decisão do meu pai, olha, eu também estou pensando em retomar e voltar para São Paulo, e com a minha cabeça de retomar o escritório de contabilidade que no passado a gente teve. E eu queria te fazer um pedido, você teria que me ajudar nesse escritório, porque eu não tenho como contratar ninguém, eu preciso contar com a sua ajuda. Eu falei, pai, conta comigo, eu simplesmente não sei absolutamente nada de contabilidade, vou precisar aprender com você. Eu tinha uma pequena noção que meu pai sempre teve a preocupação ao longo da nossa jornada de ir mostrando o que ele fazia, então eu sabia o que ele fazia. Lógico que eu não sabia em detalhes o que era contabilidade. Então a gente começa, olha que interessante ali, a importância de relacionamento, né, famoso network, que a gente estabelece, constrói ao longo da jornada e da vida. Ele conseguiu, com um amigo que tinha um escritório de engenharia, que cedeu para a gente uma pequena sala de 2 por 3, não mais do que isso, esse era o tamanho da sala que ele tinha. Centro de São Paulo, isso? Não, perto da Faria Lima, ainda quando a Faria Lima não é o que era a atual Faria Lima, na época paulista era a atual Faria Lima, né? Ele cedeu gratuitamente, 100% gratuito, porque ele sabia do desafio que meu pai tinha da vida, de retomada, por amizade e respeito por ele, inclusive pelo que meu pai tinha feito no passado para ele, na contabilidade. Seria, ó, Guilherme, a sala é sua, usa, segue a sua vida. E a gente, a partir dali, primeiro fomos no Brás comprar, com móveis usados, uma mesinha que a gente rateava cada um do lado da mesma mesa, uma máquina facility de lançamento contábil, que eu passei a trabalhar diariamente com barulho ensurdecedor, porque não era o computador, né? Aquele barulho era louco. E estudando Então, minha jornada como é que era? Durante o dia, dentro do escritório de contabilidade, aprendendo e trabalhando com meu pai, que tinha muito mais a missão de ir na rua, capturar os novos clientes do passado perdido.
e eu no escritório executando o que tinha que ser executando para entregar os serviços que eram vendidos pelo meu pai. E à noite, às 6 e pouco da tarde, ônibus, Largo São Francisco, na verdade, descia ali na Praça da Bandeira. Aí, já naquela época, uma região meio hostil sobre o aspecto de segurança, então com certo medo, subia a pé até o Largo São Francisco, numa jornada onde meu dia terminava invariavelmente às 11h30 da noite, quando acabava a última aula. E aí, Ale, nessa última aula, normalmente a sala começava com 30, 40 alunos e terminava a última aula com 4, 5. Você é um dos 4? Com certeza eu era aquele que estava ali sentado entre os 4, 5, jamais pensando em sair, porque eu sabia que eu precisava aprender e essa era a oportunidade que eu tinha na vida. Não tem sucesso sem trabalho duro, né? Não. Aliás, sucesso do Instagram, que hoje a atual geração acredita que é possível fazer, e é possível, mas isso na exceção, que eles acreditaram que virou a regra, é uma inverdade que tem causado, inclusive, frustrações. Então, a gente precisa entender que a jornada, especialmente a empreendedora, mas não só a empreendedora, que se dedica a trabalhar e executar o que acredita na vida, é de construção de tijolo por tijolo, transpirando de forma verdadeira. Então, mais transpiração do que inspiração, né? E essa jornada, ali, olha que interessante, 5 anos de faculdade de Direito e 5 anos aprendendo e construindo um escritório de contabilidade que sai daquela pequena sala emprestada por um amigo do meu pai para um escritório com 40 colaboradores, onde eu dominava absolutamente todas as áreas da contabilidade e tinha aprendido. Eu era o gestor do escritório de contabilidade do meu pai, eu coordenava todas as áreas, então a área fiscal, a área contábil, a área trabalhista, a área societária, então eu era o gestor daquele escritório, já com cada um gerente. Isso é útil para você hoje, esse conhecimento? Muito, me ajudou muito, inclusive, para a gestão de companhias, o mínimo conhecimento básico de contabilidade fiscal é essencial. Então, sem saber, eu estava fazendo 2 faculdades, né? Durante o dia a faculdade de contabilidade com meu pai e à noite a faculdade de Direito no Lago São Francisco. Uma jornada intensa, verdadeira, mas eu costumo dizer, ainda falei isso ontem com um amigo que estava numa jornada empreendedor de crescimento que demonstrou um certo desgaste no processo de construção. E eu falei para ele, escuta, não sofra no processo, se divirta com ele. Porque vai ficar muito mais leve e mesmo que eventualmente você, e eu acho que não vai acontecer com você, você vai chegar no que você está tentando por objetivo, mas se houver a frustração do que você imagina como resultado, pelo menos você se divertiu pra caramba durante esse processo. E que na sua história você lembre desse processo, os momentos que você comemorou as pequenas vitórias. Então, a gente tem que viver intensamente o processo. Essa dica é muito legal, porque as pessoas olham muito o objetivo final, né? E não é sobre isso, né? Não, lógico que não, e a vida fica muito sem sentido, né? Você se torna praticamente quase um robô. A gente está brincando dos nossos robôs. É muito bonito, né? Tem o objetivo, tem a jornada, né, que você acabou de falar, e ainda muito mais legal que a jornada é com quem você está na jornada, né? Isso é importantíssimo, e aliás, o sucesso da jornada, você sabe muito bem disso. Como empreendedor, a gente depende das pessoas que a gente tem à volta. Porque eu digo todo o tempo, o Paulo Moraes não fez o que fez porque foi ele que fez. Em nenhum momento eu falo que fui eu. Eu sempre falo, nós fizemos, em tudo na minha vida, nós fizemos. Inclusive no plano pessoal. Quando eu penso na família, nada que foi feito na família foi, aliás, tem muito mais mérito da Márcia, minha esposa, do que eu. Quanto tempo de casado já, Paulo? Nós estamos indo para 24, fomos para 24 anos, o ano que vem é um ano importante, 25 anos de casado. Isso é importante. Vai ser uma data não importante. Não pode esquecer, hein? Comemorar o processo, né? Paulo, daí da contabilidade, escritório, e daí quando é que virou a chavinha? Então, vamos lá. Então, eu termino a faculdade de Direito e aí, numa condição de vida, a vida tinha retomado um patamar legal. Então, eu te falei, o escritório tinha crescido, tinha possibilitado... Em 5 anos, né? Foi rápido. Rápido, uma condição de vida melhor para nós e para a família. Eu me lembro muito bem, a partir do 3º ano, eu pude comprar meu carrinho Fusquinha 62, eu estou falando no ano de 80. Fusquinha 62. No ano 93, 94, o primeiro carro era um Fusca 62 que eu tinha condição de comprar. 31 anos. Então, mas para mim era um upgrade violento. Eu saía do ônibus para o carro, eu estava chegando na faculdade de carro, né? Mudei. Então, tanto é que recentemente eu comprei um Fusca 62, reformei, deixei ele lindo em memória ao meu primeiro carro. Tá lá? Tá guardado o Fusquinha. Bonito. Então, bem ou mal, a gente tinha melhorado de vida, já tínhamos condição de ter uma casa num lugar bacana, então a vida tinha se reestabelecido numa condição muito melhor do que a gente teve que viver nos 5 anos anteriores. Mas ainda cheio de desafio, né? Eu não tinha capital, nem tinha o horizonte de pensar
em empreender, em fazer um tipo de negócio. Mas tinha visto, olha que interessante, eu falei que aprendia contabilidade, mas acima de tudo, eu tomei contato com o mundo dos empreendedores. Afinal de contas, a contabilidade atende pequenos, que era o nosso mercado. A gente nunca trabalhou com grandes empresas, a gente trabalhava com pequeno empreendedor. E eu via aqueles pequenos empreendedores saindo do zero, transformando, crescendo, e aquilo para mim era um mundo maravilhoso. E como eu estabelecia um grau de relacionamento com esses clientes, de inclusive alguns se tornarem meus amigos, que inclusive pude contar com eles na minha nova jornada, quando eu decidi dar a outra virada, para mim, eu falei, isso é uma escola, isso é incrível. E o dia, é aquele sonho colocado, né? O dia que eu tiver capital, é para esse mundo que eu venho. É para esse mundo que eu vim, mas ainda não tinha o capital para isso. Olha quantas viradas de jogo, a primeira foi do curso técnico, depois direito, comprou direito, contabilidade, depois fazer virar a empresa de contabilidade, você não entendia nada. Aprendi com meu pai. Isso foi só o começo, a gente nem chegou ainda. Nós estamos começando. A jornada é uma jornada, por isso que eu falo, se divirta durante o processo. Se você não se divertir durante o processo, você vai ter uma vida de sofrimento só. E quando te perguntarem o que foi bom dessa sua jornada, você vai ter poucas lembranças. Tem que se divertir intensamente e se achar as boas notícias no curso, sabe? Ter boas histórias para contar. Tanto é que eu digo para as equipes, para os times que trabalham comigo, a nossa jornada, inclusive na vida pessoal, todo mundo tem desafio, né? E às vezes a gente procura focalizar demais o que está desafiador em detrimento das coisas boas que acontecem e acontecem. Se você pensar bem na sua jornada diária, quantas coisinhas bacanas aconteceram que você às vezes até despreza. E eu estimulo fortemente nas equipes, quando a gente identificar uma coisa bacana, menor que seja naquele dia, comemore. Comemore. Inclusive não comemorando sozinho, com as pessoas que estão à sua volta, para que essa energia positiva que gere um novo ciclo positivo de gratidão também, Paulo. A comemoração é gratidão. Sempre, cara. Cada pequena conquista. Comemorar, agradecer, isso é importantíssimo. Então, foco no que está dando certo, no que está sendo positivo. Já valeu o podcast, você chegou até aqui e já pegou essa dica incrível. Então, essa é a jornada minha. Depois, eu ainda tive um tempo, uma oportunidade, porque me casei pela primeira vez muito cedo. A pessoa com quem eu vivia anteriormente era de origem portuguesa. Quando o primeiro filho vem, ela fala, eu quero ter meu filho perto dos meus pais em Portugal. Eu falei, ok, então vamos para Portugal. Mas a pergunta que eu fiz para ela, escuta, mas o que eu faço em Portugal? Como é que a gente vive em Portugal? E ela falou, não se preocupe, meu pai conhece algumas pessoas em Portugal, ele te arrumou um emprego lá, como de fato arrumou. Você foi morar em Portugal? Então eu fui morar em Portugal, onde passei a trabalhar numa agência de turismo com um desafio gigantesco. Uma agência de turismo, na hora que eu cheguei lá e eu olhei os números que eu não entendia muito de contabilidade, eu falei assim, nós estamos quebrados. Eu falei, cacete, entendo uma empresa que vai quebrar. Mas aí olhando o cenário e as oportunidades, entendendo, inclusive o sócio fundador que tocava o dia de um negócio, que eu tive algumas conversas duras com ele para ajudar, eu falei assim, olha, nós estamos numa situação limiar da quebra, mas a gente talvez com exercício forte aqui a gente consiga fazer essa virada. Eu vou precisar que você me permita fazer algumas coisas. E ele me deu carta branca. Veja, um jovem de 22 anos naquela altura, brasileiro em Portugal, entrando numa pequena agência de turismo, não era tão grande, mas uma boa agência. Na verdade não era Lisboa, Almada, do outro lado do rio. Tá. Que estava seriamente comprometida por erros de gestão, claramente erros de gestão. A margem no setor de turismo é muito pequena. Se você não fizer uma boa gestão, você fica com a sensação que você tem muito dinheiro, mas na verdade esse dinheiro não é seu. Então fazer essa gestão de fluxo de dinheiro nesse setor é um desafio. E aí, com esse novo olhar e com um pouco que eu tinha aprendido da contabilidade, de gestão, fiquei em Portugal 2 anos e meio. E para não perder a viagem, eu falei, vou fazer uma pós-graduação aqui. Descobri na Universidade de Lisboa que tinha uma pós-graduação à noite ali, onde eu pegava, e lá eu não tinha carro de novo, eu pegava, atravessava, aquilo era baldeação, tá? Então eu pegava a balsa para atravessar para o lado de Lisboa, depois pegava o metrô para subir até a universidade e voltava à noite, depois das 10, então não terminava o curso, fazendo o mesmo caminho, e lá quando é inverno faz frio de verdade. Você imagina o que era andar pelas ruas de Lisboa com o frio que aquilo faz no inverno. Mas a parte bacana, fiz o curso de pós-graduação, entramos em 3 brasileiros no curso, apenas que concluiu e teve o certificado fui eu. E aquela agência de turismo que estava à beira da quebra tinha se recuperado com as estratégias que eu tinha traçado, já tinha dinheiro no caixa, que inclusive permitiu a gente fundar a primeira filial dela em Lisboa, onde a gente tinha um mercado endereçado, que a gente sabia que compraria o que a gente venderia em termos de viagem. Então a gente tinha inclusive crescido.
Mas aí a decisão, e com todo o desafio, porque eu era ali um empregado, né? Eu tinha feito um bom trabalho, mas vivia do salário do que a agência me entregava. E com o desafio de já ter um filho, e na certeza, e olha que interessante, os amigos, né? Eu não contei uma parte importante, aos finais de semana, para gerar uma renda extra, eu trabalhava num shopping onde eu vendia brinquedos. Em Portugal. Em Portugal. Então, barriga no balcão, tá? Barriga no balcão vendendo brinquedos e vendendo brinquedos no shopping. No final de semana, um amigo brasileiro me encontra nesse balcão. E ele, olha, pô, Paulo, o que você está fazendo aqui? Estou vendendo aqui. Ele olhou para mim de forma séria e falou, Paulo, cara, não acredito que você está fazendo isso, cara. Você estudou o que você estudou para vir aqui para ficar vendendo brinquedos sem qualquer desmérito para quem faz isso, até porque eu adoro vender, adoro estar na loja. Mas, cara, você pode muito mais. Eu falei, eu sei, cara, mas tenho filho, tenho conta para pagar, como é que eu faço, cara? Mas, cara, volta para o Brasil, cara. Inclusive, eu te ajudo na fase inicial. Eu falei, meu, sério, o nome dele é Caio. Os amigos que a gente tem, que a gente não pode esquecer jamais. Eu falei, tá bom, eu acho que eu vou avaliar isso. E aí cresceu aquela vontade, vou voltar para o Brasil. E decisão tomada, vou voltar e voltei um pequeno dinheiro guardado, para você entender, nesse período todo eu consegui guardar 7 mil, eu tenho referência a dólar, 7 mil dólares. Era escudo ainda, não era euro, né? Não, naquela época eu já tinha pegado a virada. Já tinha feito. Era o início de Portugal na comunidade europeia, Tá. Então eu já tinha o euro, mas a minha referência era 7 mil dólares que eu tinha conseguido guardar nesse período lá. Voltei para o Brasil com 7 mil dólares no bolso. E chegando aqui no Brasil, meu pai tinha absoluta certeza que eu voltaria para o escritório de contabilidade para cuidar e ajudar com ele naquele escritório de contabilidade. E aí eu falei, pai, eu vou te dizer uma coisa, eu te amo, mas essa tal de contabilidade eu odeio. Porque a contabilidade tem algo que é absolutamente exaustivo, que é a rotina mensal de procedimentos que você tem que fazer com as entregas das obrigações principais E como empreendedora, acessórios, que aquilo para mim era horroroso. E tem cara que adora, né? Cara, a gente tem que respeitar todo mundo com o seu dom e com o seu gosto. Exatamente. Mas essa é a beleza mas eu não era essa pessoa, tá? Eu não era, nunca seria essa pessoa. E aí meu pai, lógico, a pergunta seguinte que viria, falou, ok, tá tudo certo, eu te entendo, mas o que você vai fazer? Eu tenho um plano. Meu plano aqui é o seguinte, a gente construiu uma carteira juntos de clientes que inclusive alguns se tornaram nossos amigos. A minha ideia, eu sou formado em Direito, então, inclusive tenho a OAB. A minha ideia é fazer a prospecção nessa base de clientes da contabilidade, oferecendo agora serviços de direito. Se você me ceder uma salinha aqui, eu começo e vou fazer essa jornada. E assim foi. Então, começo a minha jornada retomando, buscando essa base e ali, olha que interessante. Um advogado praticamente recém-formado, 23, 24 anos, recém-iniciado na advocacia, sem nenhum histórico no setor, buscando esses clientes que eu tenho absoluta certeza que passaram dos pequenos casos que passaram a me entregar, muito mais pelo relacionamento, amizade e carinho do que pela certeza de um excelente profissional cuidando de seus casos, né? Foi por óbvio que todos os casos que foram me confiados, eu tentei ser o melhor e fiz o melhor, inclusive entregando o melhor que eu podia. Mas é lógico que aquele que está me contratando, eu sei muito mais pela relação estabelecida do que exatamente por estar contratando o melhor advogado para cuidar do caso dele. E nessa nova jornada como advogado, um desses amigos que a gente constrói ao longo da jornada me acessa e procura, Paulo, olha, tem um tema, ele atendia prefeituras no estado de São Paulo. Tem um tema aqui que me chegou, me colocaram, que parece que o estado de São Paulo está retendo de forma ilegal uma parte do repasse do ICMS que cada município tem de participação do bolo de arrecadação do estado. Dá uma olhada nisso, que se isso for verdade, eu te trago alguns casos para que você faça. E eu fui estudar isso. E mais, como meu pai conhecia uma pessoa na Secretaria da Fazenda, eu fui lá questioná-la. Escuta, você sabe alguma coisa disso? E a pessoa falou, Paulo, é verdade. E concordo com quem te falou isso. Do jeito que está sendo feito, isso não tem qualquer respaldo no livro jurídico. Ele me deu os elementos jurídicos para eu estudar, para entender. Eu saí convencido, voltei para o meu amigo, eu acho que dá. E ele falou, me traz um caso para a gente testar, que eu acho que funciona. E ele trouxe o caso, fiz, na convicção estava fazendo certo, mas na incerteza do sucesso, né? Tanto é que os honorários combinados eram absolutamente 100% sucesso. Deu certo. Deu certo, olha. Deu certo e os honorários eu sabia que eram relevantes. E abriu uma avenida. Então, e olha que interessante esse processo. Eu sabia a quantidade de dinheiro que era que eu receberia, mas não tinha certeza se efetivamente ia receber, se iriam me pagar aquilo que estava combinado no contrato.
no nosso tempo, acho que você se lembra disso, você ligava à noite no telefone para saber o saldo bancário. E na data combinada à noite, com certa dor no estômago, eu liguei para o meu banco e liguei para saber o saldo. E na hora que a máquina disse, o seu saldo é... Eu sentei na cama e falei assim, estou rico. Com 26 anos de idade, eu tinha me tornado um jovem milionário. E mais, a partir do primeiro caso de sucesso, você pode imaginar que peguei uns outros tantos municípios para fazer, porque eu tinha descoberto algo que os não estavam fazendo. Então, a partir dali, a minha vida novamente se mudou. Não larguei a advocacia no primeiro momento, mas com dinheiro no bolso, fazer agora vai começar meu play. Então, comecei uma jornada empreendedora, e nessa jornada empreendedora, alguns negócios que eu entrei que deram bom, foi bom, alguns errei e perdi dinheiro, e faz parte da jornada empreendedora isso. Você entrava como investidor? Investidor, e mais do que investidor, eu sempre tive a vontade de investir, mas mais do que investir, contribuir com o meu conhecimento naquela posição de conselheiro ativo. Com amigos, geralmente? Qual era o... Normalmente pessoas que eu conhecia, que eu sabia que tinha algum negócio. Então, o primeiro negócio que eu monto é uma empresa de coleta de lixos, para municípios pequenos do estado de São Paulo. Com esse mesmo pessoa que tinha me indicado os processos para eu cuidar. Depois vou para restaurante, revista, loja de venda de produtos de varejo, de plástico. Uma outra loja que depois, agora, recentemente me tornei a ser sócio, que chama-se Mundo Terra, de produtos de esporte e aventura. Então, fiz uma jornada até chegarmos ao ano de 2004, quando efetivamente, de novo, olhando uma nova oportunidade, um novo negócio com um amigo, inclusive eu já tinha feito um outro negócio, e ele vivia uma fase da vida muito desafiadora, porque o negócio que ele vivia praticamente iria desaparecer, então ele estava bem aflito, inclusive já sem dinheiro no caixa, e que a gente faz uma conversa de final de tarde com outros que a gente tinha acabado de conhecer, que era um médico, mostrando uma oportunidade de uma máquina que poderia fazer depilação a laser, e eu tinha um conceitual de um outro negócio anterior que eu tinha tido de máquina, a minha leitura, hora máquina rentabilizando. Eu falei assim, caramba, que talvez exista uma oportunidade, inclusive referenciando uma outra empresa que existia antes de nós, porque as pessoas perguntam, pô, Espaço Laser foi a primeira desse setor que fez? Eu falei assim, eu sou o verdadeiro com a verdade. Absolutamente não. Em 2001, portanto, 3 anos antes da gente, um cara chamado Charles Yamaguchi funda a primeira clínica de depilação a laser dentro de um shopping, uma marca fortíssima. Já dentro do shopping? Dentro do shopping, visionário, de forma visionária. Médico? Era um médico, não dermatologista, plástico. Agora vem cá, você entendia alguma coisa de depilação? Absolutamente não. Aliás, o que eu entendia de coleta de lixo, o que eu entendia de revista, o que eu entendia de restaurante quando eu entrei, nada. Absolutamente não. Eu entendia de número de racional de mercado, essas eram as minhas leituras. E de oportunidade de crescimento e de geração de valor. Até pelo aprendizado que eu tinha tido com alguns empreendedores da época de contabilidade. E aí, vendo aquele negócio referenciado, o Charles Yamaguchi na unidade dele do Shopping Ibirapuera, onde eu fui visitar e olhar e entender, falei, de fato, aqui tem uma oportunidade. Ok, jamais imaginava que a gente chegaria a uma rede com quase 900 lojas no dia de hoje. Impressionante, né? Nosso grande sonho, quando a gente começa esse empreendimento, era ter 10 lojas. Esse era o nosso... 10 era um sonho grande. 10 lojas era um grande sonho. Esse era o grande sonho nosso. Hoje, só na cidade de São Paulo, a gente tem 140 lojas instaladas de gestão direta e própria. Rua e shopping. Rua e shopping, majoritariamente shopping, até porque na nossa estratégia inicial, como a gente não tinha grandes dinheiro para fazer em marketing, construção de marca e posicionamento de marca é um desafio, você sabe o quanto isso é desafiador e quanto dinheiro e quanto esforço a gente tem que empregar, ainda que a gente tenha hoje o benefício das mídias sociais, coisa que a gente não tinha no passado. A verdade é que construção de marca era um desafio, sempre foi um desafio. Eu só vou pôr no shopping, porque daí tem o tráfego, tudo. Eu me posiciono com volume de pessoas passantes, me posiciono bem. E assim eu construo. Vai construir junto do negócio, a gente constrói a marca. E daí surgiu a ideia de fazer a primeira loja. Então, surgiu a ideia de fazer. O nosso sócio tinha uma clínica dermatológica como médico no padrão que existia até a época, que era comum. Depilação a laser era um tratamento restrito ao AAA. Só pessoas com muito dinheiro na mão tinham o benefício desse tratamento, que é extraordinário. E a nossa ideia, olhando para o que o Charles estava fazendo, era trazer isso para o grande público, democratizando o tratamento, inclusive com condição... Exatamente. Tem aquela depilação tradicional, que... Cera ou lâmina, ok? Tá. Que você utiliza pela metodologia e a tecnologia de laser, você cauteriza Que não dói nada. Não é que não dói, não.
aliás, para nós homens, você pode falar que dói. Para a mulher não dói nada comparado à cera, né? Tá bom. A mulher que teve no passado, e aliás, a nova geração que vem agora já nem sabe mais o que é cera, né? Você fala, minha filha, Nunca. se você falar, vamos fazer uma depilação a cera, ela vai olhar para você e está ficando louco. Deixa a laser. Então, mas a mulher que tem, eu estou falando do público feminino, porque majoritariamente quem faz a utilização dessa metodologia são mulheres. Hoje já 15% são homens. 15, eu ia te perguntar, 15% já? E tem uma história bacana aí também. Não sei qual é o tempo que a gente tem para falar aqui, Ale. Então, vamos aqui, essa parte do começo, porque muito dos nosso público então, são pessoas que estão começando a entrar no mercado, que ou são profissionais autônomos ou são empreendedores. Isso. Então, como é que é esse começo, né? É duro para todo mundo, né? Todo mundo olha, vê você depois do IPO. Parece fácil. Parece que foi fácil. Parece que foi fácil, né? Mas não. Aliás, para quem sabe você sabe que tudo que é novo, inovador, a gente tem a famosa curva de adoção, né? Sim. Na fase inicial, só aquelas pessoas que gostam de inovação consomem, grande parte das pessoas que é uma não curva consomem. De Gauss, né? Exatamente. Então, aí você vai no crescimento e depois, assim, em algum momento, ela pode até cair um pouco. Nesse negócio, absolutamente, a gente estava absolutamente no início dessa curva. Só pessoas inovadoras que entendiam o benefício de inovação adotavam a depilação a laser, até porque tinha um limitador muito forte, que era o preço. Sim. Porque dentro de clínicas dermatológicas o preço era altíssimo. Então, esse nosso sócio tinha uma clínica dermatológica nessa condição. E a nossa proposta de negócio, logo no início, foi: ok, essa clínica de dermatologia não pode mais existir para não haver conflito de interesse. Então, a gente começa assim o nosso negócio nessa unidade de um shopping que a gente escolheu, que olha que interessante, o negócio era tão absolutamente desconhecido do grande público, que eu investi 3 meses tentando demonstrar para o shopping que sim, era possível uma clínica de dermatologia. Pagando. Shopping Ibirapuera? Não, o primeiro shopping que a gente se instalou foi o Shopping Morumbi, onde a gente tem a primeira loja até hoje. Que é o... Mas a primeira resposta foi não. Isso não faz o menor sentido para o nosso mix de produtos e serviços. Multiplan, né, Paulo? Multiplan. Estamos abrindo todas as marcas aqui falando abertamente. Mas a primeira resposta foi não. E eu, de forma teimosa e determinada, como todo empreendedor deve ser, né? A gente não deve desistir ao primeiro não que a gente recebe. Ficou lá insistindo. Mas de forma fundamentada, Ale. Inclusive fazendo referência ao amigo Charles Yamaguchi que tinha no Shopping Ibirapuera. Escuta, vocês estão falando besteira. Olha aqui o shopping. Serviu como benchmark. Escuta, vai lá no Shopping Ibirapuera e olha. O dele era no Ibirapuera. No Ibirapuera. E junto disso, todo o respaldo legal para dizer: olha, dá para instalar, não tem qualquer restrição legal, inclusive para abertura. Agora, sobre o benefício, além de não doer, dura mais tempo? A gente não pode falar definitiva, porque o que acontece não é que o mesmo pelo volta, é que você, ao longo da sua vida, você tem variações hormonais, assim, homens e mulheres. Tá. E em razão de variações hormonais, um novo pelo pode surgir. Mas aquele não volta mais. Aquele não volta mais. Então, o que a gente costuma dizer é permanente. Então, se você utilizar, então, para mulheres e homens hoje, você hoje, quando vê um jovem futebol, nos esportes, que você vê o peito todo lisinho, bacana, não é porque aquilo nasceu assim não, viu, Ale? Aquilo ele está raspando. Não é, e é bacana. Porque na nossa geração ninguém nunca ponderou. Então é isso. Então a depilação a laser é a solução, sobre todos os aspectos, inclusive para quem tem problema de foliculite como eu tinha, é uma solução incrível. Você resolve esse problema. O homem que tem o famoso pelinho na orelha, que incomoda pra caramba, né? Clássico esse. Clássico, em vez de ficar fazendo isso na pinça, não, o depilação a laser é uma boa solução. Estou dando só alguns exemplos do público masculino, o benefício que eu tive disso. A gente saiu de pouco de participação nesse mercado para hoje 15%. Já é relevante. Numa decisão onde todo mundo falou que eu estava decidindo por algo errado, que inclusive não deveria fazer. É mesmo? Se você considerar hoje, que eu só posso falar do passado numa companhia de capital aberto, faturamos 1,7 bilhões no ano de 2024, se considerar 15%, estou falando mais de 200 milhões de faturamento apenas no público masculino. Paulo, então, quando você trouxe o conceito, quer dizer, ele é disruptivo por natureza, né? Sim. O pessoal tinha a depilação tradicional, lâmina, cera, daí você trouxe um conceito laser dentro de um shopping center. O fato de ser algo novo tem as dificuldades, mas também já fazendo... O benefício de surfar o que ninguém surfou. Exato. É o famoso first mover, né? Que normalmente bebe água fresca da mesma forma como você tem feito, meu amigo. Acho que a jornada é mais ou menos você pensando coisas que ninguém está fazendo. Que exige uma dose de coragem. Coragem e muitas pessoas falando que você é louco. É isso. Como romper essa... Então, na verdade, assim, é um pouco da mistura da determinação e um pouco da teimosia que normalmente o empreendedor tem, acreditando no seu sonho e na sua loucura, né? É que até se tornar realidade é loucura, depois se torna realidade você se torna visionário. A diferença entre visionário e louco é só sucesso ou insucesso. É mais ou menos isso. E eu recebi o feedback por diversas vezes ao longo da minha jornada, e ainda recebo nos dias de hoje, que eu sou louco no que eu vou fazer, o que eu estou falando que é possível ser feito. E a gente sabe muito bem que às vezes a gente
transforma uma loucura em uma realidade que E é bom ouvir isso. É bom ouvir. E bacana também, falando, ainda bem que eu desafio todos aqueles e não cair na besteira de achar que também era uma loucura. Porque se eu tivesse acreditando no que eles estavam falando, eu não tinha feito o que eu fiz. Essa que é a verdade. Mas, então, algo absolutamente disruptivo. Com muita transpiração, as pessoas acreditam que a Espaço Laser surgiu e é o que é. Capex alto, né? Altíssimo. Além da loja, você tinha que ter a máquina, né? Hoje, nos dias de hoje, o Capex de cada loja, coisa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Incluindo a máquina. Incluindo a máquina, que apesar de ser financiada, você tem necessidade do capital de giro, como você vende parcelado, a necessidade de você ter capacidade de aguentar o fluxo de custo fixo da loja, mas que se completa ao ciclo de 18, 20 meses, então você passa a ter um alívio no fluxo de caixa a partir do 18º mês. Muito parecido com o mercado imobiliário, né? Altamente intensivo. Mas eu queria, conta só um pouquinho, eu queria que você contasse como é que você escalou a primeira rodada e depois eu queria falar um pouquinho da franquia, porque você criou um modelo, você foi o pioneiro, daí você desbravou um mercado. Daí depois você tem um cara que também tem que acreditar, né? Ele tem que ter um salto de fé. Vim no seu sonho junto. No seu sonho junto, ele também ele também não está indo no negócio 100% consagrado, que é o segundo mover, vamos dizer assim, né? Isso. E aí daí você criou um modelo de franquia que eu queria explorar um pouco, mas daí como é que você saiu de uma loja para 2, para 10 e quando que virou franquia? Vamos lá, então tentando fazer essa história de 21 anos de história da companhia, então isso, porque as pessoas olham... Da noite pro dia, né, Paulo? Rapidinho, foi fácil. Foi rápido, só 21 anos foram investidos aí para que a coisa acontecesse e chegasse no dia de hoje. Mas a verdade é que nessa jornada, como você falou, se divirta, você imagina se passasse sofrendo por 21 aanos, quanto tempo eu estaria sofrendo, só ter lembrança ruim, apesar do sucesso alcançado. Não ia ser uma boa experiência. Então, curtindo a cada momento, cada vitória, ainda que fosse pequena. 2 primeiras lojas iniciais, a terceira loja aberta com capital de um outro negócio que eu e os outros sócios tínhamos no setor, inclusive, fazendo algo que eu não recomendo para que ninguém faça, porque você tira o foco do principal. Então, a gente convenceu o outro sócio do outro negócio a pegar uma parte do capital que a gente tinha disponível no caixa da companhia, em vez de investir no próprio negócio e fazer ele maior, investindo para o outro. Então, o que era o outro negócio? Era uma empresa, existe ainda até hoje, uma empresa de análises laboratoriais para os grandes laboratórios. Um projeto incrível, que inclusive eu acabei cedendo essa empresa para o meu irmão, que seguiu tocando. Hoje ele toca e vai muito bem o negócio. No mercado também muito interessante, mas naquele primeiro momento a empresa tinha um dinheiro em caixa, mas não era uma grande empresa ainda e fizemos tudo errado. Mas para nós, naquele momento, a gente, com esse dinheiro, a gente abriu a terceira loja. Você pegou e deu o famoso all-in no espaço. Colocando na Espaço Laser para crescimento. Aí a gente abre a terceira loja e aí eu costumo dizer que às vezes a gente tem a oportunidade, ela passa na frente da gente e a gente não vê. A gente buscava, a partir da terceira loja, um capital, naquela altura, R$1 milhão, traduzido ao dinheiro de hoje, coisa de 5 milhões de reais, $1 milhão, né? Numa proposta de entrega de 25% do capital da companhia para aberturas, todas que então dinheiro na empresa, para abertura de mais 4 lojas. Visitei diversos amigos, Ale, com essa proposta em mãos. Todos me falaram não. Inclusive alguns que me conhecem hoje falam, Paulo, como é que eu não vi uma oportunidade desse e eu vou dividir com você? Quando você me mostrou a oportunidade, eu achei que você era um maluco e jamais colocaria o dinheiro num negócio como você estava fazendo. Mas uma pessoa acreditou na nossa loucura e colocou esse 1 milhão. E foi com quantos por cento da empresa? Naquela altura ficou com 25%. Ele acabou seguindo o ciclo com a gente, porque no meio do caminho eu tive um desafio, aí eu vou falar na pessoa única, porque eu sempre utilizo nós, né? Mas nessa eu vou ter que utilizar o eu, esse sócio que inclusive já está em outro plano, mas que se tornou um grande amigo, mesmo depois de ter saído da sociedade, que vinha com uma visão de empreendedor, porque ele tinha uma empresa muito grande de governança, de estrutura muito mais parruda do que a gente tinha, uma empresa com 3 lojas, que se transformaria numa empresa de 7 lojas, mais do que dobrando, ok, mas ainda muito pequena. Vinha com conceitos muito fortes de governança, estrutura, e passou a ter um choque cultural com os outros 2 sócios. Num nível de estresse altíssimo, até que chegou um dia que eu falei, escuta gente, espera lá, eu conheço bem como são essas histórias. Sócio brigando, por melhor que seja o negócio perece, desaparece. Então vamos primeiro resolver rápido esse assunto aqui, antes que a empresa desapareça. Vocês recompraram ele? E aí o desafio, né? Porque a gente não tinha 1 milhão em caixa, o sócio que tinha ingressado com o dinheiro sabia que a gente não tinha dinheiro, mas e com uma certa resistência de sair, cara. Eu tinha gostado de estar no negócio, como é que eu vou sair? Você quer me tirar agora do negócio?
E aí eu me lembro muito bem de ter marcado um jantar com o Hélio, uma conversa muito delicada e sensível, regada a vinho, porque ele gostava como eu de vinho, para a gente achar uma boa solução para o problema que tinha sido instalado e com a visão de, se a gente manter como a gente está mantendo esse cenário, a empresa vai desaparecer e a gente vai ficar só com conta para pagar. Ver a melhor forma de achar a saída dele. E ele sabia o desafio que a empresa não tem o dinheiro para me pagar. E depois de muita conversa, a gente conseguiu achar uma equação condicionada à minha garantia pessoal caso a empresa desse um default. E foi assim que a gente fez. Eu falei, olha, a gente vai te devolver dinheiro parcelado, atualizado, está tudo certo. E se eventualmente a empresa entrar em default, Hélio, confia em mim, eu te pago. Não vai ser a empresa que vai te pagar, eu vou te pagar na pessoa física. Puxou o risco. Puxei o risco na pessoa física. E aí, conforme comigo, ele falou, Paulo, sendo você, eu confio em você. Ok, eu estou entendendo o que você está colocando, vamos fazer. E ele vendeu as ações. Ele vendeu as ações, foi redistribuído de forma proporcional aos demais sócios, mas nessa condição, é lógico que ele não ficou muito feliz saindo e recebendo dinheiro de volta, até pelo que ele viu depois que a empresa aconteceu, mas ainda me tratando com carinho, a gente sempre manteve contato, inclusive mais à frente podia ajudá-lo. Essas coisas são importantes. Crescer sem sócio, né, Paulo? Esse é outro ponto. Se pegar o mercado imobiliário, como demanda muito capital, invariavelmente você vai ter que ter... Pode ser um private equity, pode ser sócio pessoa física, mas você geralmente tem que aprender a lidar, né? Com gente. Com gente. E isso é nato, né? Uma parte é nata. Eu costumo dizer o seguinte, que você quer ser empreendedor, goste de gente. Se você não gosta de gente, talvez a sua jornada de empreendedor... Não, talvez seja errado, mas a jornada de empreendedor vai ser muito mais difícil. Porque para tudo que você vai fazer, vai precisar... Ou quando você fala em capital, você traduziu bem. O capital junto com a pessoa que representa esse capital, e você vai ter que se relacionar com ela no dia um D1, né? E se você não estabelecer uma boa relação com essa pessoa, apesar do dinheiro, sua vida pode virar um inferno. Então, sempre, gente, qualquer empreendimento, para o sucesso ser encontrado, um pilar importantíssimo é quem são as pessoas que estão lá. E ainda mais na escala, né, Paulo? Na escala, invariavelmente, gente passa a ser um recurso... Uma companhia de hoje de 4.500 colaboradores diretos, mais a rede como um todo, com as franquias, 7.000 colaboradores envolvidos na operação como um todo. E hoje, você sabe muito bem, além da Espaço Leiro, outros empreendimentos onde eu estou posicionado, varejo, bem-estar, verticais de crescimento. Quando eu faço a somatória de todas as pessoas envolvidas em cada uma das empresas que eu participo, eu estou falando de mais de 10 mil pessoas impactadas pelos negócios que a gente movimenta dentro do grupo PGMP, que hoje é a minha holding de investimento. Isso para mim dá muita alegria, sabe? Porque a gente tem histórias incríveis de transformação de vida, de pessoas que saíram absolutamente do nada, como eu, e que através dos negócios que a gente pôde criar, transformar a vida, se tornar inclusive empreendedores. E começa a transaproveitar a vida de mais gente. Mais gente. Viraram franqueados. Você vai reverberando. Então, é um processo incrível. Eu costumo dizer que, apesar do governo não fazer direito à parte dele, os empreendedores que conseguem fazer, gerando emprego, gerando os impostos e mudando a vida das pessoas de forma verdadeira, inclusive debitando a nós agora, inclusive uma parte importante que é a responsabilidade do Estado, que é a educação, porque inclusive os empreendedores, e a gente tem essa universidade também dentro do Espaço Laser, de formação e treinamento de pessoas, porque até nisso... Formar gente a gente está tendo que fazer. Então... Essa é uma jornada bacana quando a gente pensa em empreendedorismo, que a gente é capaz de fazer entendendo sempre, e aí sem qualquer falsa verdade, que às vezes a gente fica querendo desviar. A gente adora fazer empreendimento, porque uma das coisas que a gente também gosta é ganhar dinheiro, não é, Ellen? E assim, na boa, de forma transparente, ganhar dinheiro é negócio legal, de forma ética, correta, dentro das 4 linhas, não tem qualquer problema, não é pecado, o que eu tenho dito, porque tem a cultura de que às vezes parece que ganhar dinheiro é pecado, e não é. A diferença só aqui é uma. O ganhar dinheiro é ganhar o dinheiro como fim ou como meio para outros projetos maiores de maior impacto para a sociedade. Exato. Essa é a diferença. Os maiores empreendedores que eu vi, na verdade, eles gostam do impacto. Sem dúvida. E o dinheiro vem e a maior parte das vezes ele é reinvestido, ele não tem... É legal quando você ganha dinheiro, inclusive sob aspecto pessoal, algumas coisas que a gente pode se beneficiar por ter o dinheiro, está tudo certo. Sem exagero, eu acho que algumas pessoas... talvez até exagero do que o dinheiro pode proporcionar, porque às vezes a gente não precisa de tanto para viver bem, inclusive, mas a verdade, na essência, o dinheiro como meio e não como fim, que ele seja o mecanismo que te possibilite fazer transformações e impacto, inclusive em termos de legado
Exato. do que você vai deixar aqui depois da sua existência, né? Tem um livro que eu adoro, Paulo, que ele chama Bilionários, né? E ele fala, tem uma pergunta que eu faço para todos os bilionários, que ele fala, se você tivesse esses bilhões, se você ganhasse esses bilhões, o que você faria? Se a pessoa responde, eu ia morar numa ilha, ia comprar casa, você não vai ser bilionário. Se você responde, eu ia pegar, ia reinvestir para fazer mais transformação, mais impacto, você de fato é o mindset do bilionário. Bom, daí foi 7 lojas, surgiu a ideia da franquia porque precisava de capital para abrir novas lojas. Mas isso quando a gente surfou uma onda que você se recorda das vendas coletivas. Lembra das vendas coletivas? Peixe Urbano, Groupon. Lembro. Entramos nessa ferramenta sem saber que a gente estava entrando nesse mundo. Tem até uma historinha nisso, mas fica para a próxima para contar. Que às vezes a gente, como empreendedor, com certa arrogância, a gente não quer ouvir as pessoas que estão à nossa volta dando dica do que pode ser feito. E a gente estava justamente falando não, até pela arrogância. A gente estava com vontade de ouvir. Não para os coletivos. Uma pessoa queria mostrar para a gente um modelo e a gente não queria ouvir. E por solicitação do sócio, um dos sócios que é o Tito, que é meu amigo até hoje, e que eu tenho muito carinho e uma pessoa de uma história longa antes até da Espaço Laser, a gente ouviu a pessoa que estava nos apresentando o que é a venda coletiva de Peixe Urbano e Groupons, e que foi a grande virada do nosso negócio. Das 7 lojas, em curto prazo de tempo, a gente foi para mais de 22 lojas. É uma virada extraordinária, pensando em capital de investimento de R$1 milhão a cada loja. E foi um clique que foi porque, na verdade, essas ferramentas não eram ferramentas de venda, eram ferramentas de geração de leads. Sim. Aliás, elas sucumbiram porque as pessoas que usaram elas como ferramenta de venda e não como geradores de leads. E as pessoas que compraram passaram a não receber o que tinham comprado. E aí desacreditaram o canal e, por via de conta, desapareceu. Não sei se eu era fantástico. Era incrível. Então, o que aconteceu? A proposta dessas ferramentas era vender a preço muito interessante alguns produtos e serviços. Algumas pessoas tentando rentabilizar rápido, passaram a vender coisas em preço absolutamente impossíveis de serem entregues. Tá. E passaram efetivamente a não entregar. E aí o que aconteceu? As pessoas... Aí o descrédito. Matou a ferramenta. Ele vinha lá para comprar, falava, não vou entregar? Não, e na hora que isso somatiza, as pessoas, bom, isso não dá para mais comprar. E era para nós, como ferramenta de captação de leads e não de venda, a principal ferramenta. De financiamento também não? Não, na verdade aquilo era uma ferramenta de geração de leads. Tá. O que a gente sabia, inclusive a gente tinha uma métrica muito bem colocada e uma coisa importante na jornada empreendedora. Gestão é feita em cima de indicadores claros e objetivos. Eu acho que você está gerindo mal. Quando a gente faz a pergunta para o gestor, por que você não está ventando? Eu acho que, não acho o quê, cara? Olhe os seus indicadores. Leads, conversão, revenda. Quer dizer, ali o teu CAC, o teu custo de aquisição era o próprio desconto, é isso? É isso, o CAC não era maravilhoso. Essa é a leitura. Então a gente sabia que aquele canal nos proporcionava 40% de conversão na área que efetivamente nos interessava em venda. Aí sim eu tinha o que eu queria desse canal. E a gente fazia venda. E aí seguimos essa jornada para tentar encurtar um pouco toda essa história que é bem longa. O ano é 2014, com um desafio gigantesco. A gente tem a notícia que uma pessoa de alta visibilidade nacional, de mídia, eu já sei quem gostou da história, com um grupo de muito dinheiro, isso numa notícia de revista que eu li, estariam entrando no setor de depilação a laser. Aí passou um filme na minha cabeça, né? 10 anos aqui de história, quebrando pedra sem acabar. Vai chegar aqui com 22 lojas nessa época? Nessa época não, talvez umas 30 lojas, quase 30 lojas. Tudo capital próprio. Capital próprio e umas poucas licenciadas, porque a gente não tinha conseguido fazer franquias. De forma orgânica. Orgânica. Geração, empréstimo bancário para aquisição de máquinas, então capital de terceiro emprestado, licenciamento em poucas lojas, então Rio Grande do Sul, interior de São Paulo uma, Bahia mais uma. Eram poucas licenciadas, porque de novo franquia a gente tinha recebido um livro maravilhoso, mas não explicaram pra gente como é que aplicava o livro. Não vou entrar em detalhe dessa história, tá? Só estou te falando, recebi um livro maravilhoso, custou caro pra caramba todo o livro. Tá lá na prateleira. E aí você conheceu o Celeu sobre essa personalidade. E falei, bom, passou o filme, bom, eu tô aqui ralando. 10 anos, esses caras vão atropelar a gente. Tá aí a nossa história pro fim. E aí eu coloquei essa notícia no grupo de WhatsApp, dizendo, senhores, assunto para ser resolvido semana que vem, urgente. O Tito, que é o sócio mais pragmático, vai sábado é dia de você passar problema, senão Tito, infelizmente,
assuntos precisam ser planejados para ser resolvidos. Se a gente tem um assunto tão sério como esse, a gente precisa resolver rápido. E com essa visão desse momento, e lembrando dos amigos, novamente, eu lembrei de um amigo que inclusive já tinha conversado com ele por 2 vezes antes, ele tinha me falado não, José Semenzato, que eu sabia que naquele momento estava com uma pessoa chamada Xuxa Meneghel, Maria das Graças Meneghel, que mais à frente se tornou minha amiga, que eu tenho muito carinho e respeito pela pessoa dela. E passou para mim um filme, bom, já que eles têm essa pessoa, nós vamos ter a Xuxa de muito maior visibilidade e vamos ter o Semenzato como parceiro que sabe que é franquia. Ah, não era ela que você leu? Não, era outra. Ah, era outra pessoa? Era outra pessoa. Você pode falar quem é, não? Até posso, sabe? Porque vai ser a primeira vez que eu falo isso publicamente, Ale. Eu até tenho a ela enorme respeito e gratidão, porque graças a ela a gente se movimentou no sentido... Se mexeu ali. Se mexeu. Saímos da zona de conforto por causa dela. A pessoa chama-se Giovanni Antonelli, que tinha naquela altura anunciado a criação da Geolaser, que depois mais à frente veio ser adquirida e está hoje dentro do grupo da Carla Sarni, uma pessoa que inclusive eu gosto muito e tenho muito carinho. Mas ela, naquela decisão anunciando que entraria no nosso setor, fez a gente se movimentar e pensar como é que a gente vai enfrentar essa nova realidade. E daí veio a Xuxa. Então, assim, Giovanni, se algum momento você ouvir esse vídeo, gratidão pelo que você me fez naquela altura, porque graças a você, de forma muito sincera, graças a você, a gente se movimentou para ser o que a gente é hoje. E aí, olhando essa oportunidade... São as leituras, né, Paulo? Essas leituras que o empreendedor faz. Porque você podia passar essa notícia e falar, deixa aí o concorrente. É exatamente isso. Incrível. E aí, com essa nova visão, impactando e conversando com o Semenzato com essa conversa, também tem uma historinha longa até a decisão da Xuxa decidir aceitar o nosso desafio para vir com a gente, inclusive fazendo com que a gente levasse uma máquina de depilação a laser na casa dela para saber se efetivamente funcionava, porque a só entrava num negócio... Você levou? Levamos, graças a um amigo que naquela altura tinha uma máquina no Rio de Janeiro para nos emprestar. Olha a importância de relacionamento. 120 mil nos emprestou por um dia para que a gente pudesse fazer a entrega. E ela fez uma depilação? Fez uma depilação, adorou o resultado que tinha visto, aí sim veio a resposta positiva e a gente lança a nossa rede de franquias na feira da Associação Brasileira de Franquias. Com a Xuxa. Com a Xuxa, com o Semenzato, com conhecimento de franquias que a gente não tinha até ali. Então apropriamos o know-how e o conhecimento do José Semenzato. A fortaleza da imagem como nossa naquele Eles momento. Eles como sócios? Sócios do capital, que entraram no Equity. Foi o Media for Equity, o famoso Media for Equity. Total. E o Semenzato entrou com o know-how dele também. Entregando know-how de conhecimento que a gente não conhecia, então de novo a importância do nós realizando. Ele é um monstro, né? O eu não existe, a gente precisa de pessoas melhores do que a gente. Monstro, né? Um parceiro incrível, que nos ajudou muito naquele momento. E nesse novo momento, no lançamento da feira na Associação Brasileira de Franquias, ABF, Feira 2015, a gente lança essa rede e olha a força de nome, imagem, combinado com muito planejamento e certeza de boa entrega. O setor de franquias, quando você faz o ano 1 de lançamento de franquias, para as pessoas que não conhecem bem o setor, a gente planeja sempre de 10 a 20 franquias no ano 1 de vendas, tá? Isso é normalmente a média de mercado, ok? É aí normalmente que você consegue no ano 1, quando você faz o lançamento de uma franquia, com todos os desafios de fazer as pessoas entenderem o seu negócio. A gente, em junho, então 6 meses tinham se passado, a gente lança a rede de franquias com a Xuxa e a gente vende 120 franquias naquele ano. No primeiro ano? No primeiro ano 1, 120 franquias comparado a 20 médias do mercado. Uau! Quem é o perfil desse franqueado? O perfil desse franqueado da nossa rede, na maioria das vezes, é empreendedores, porque o capital aqui é mais alto do que a média do mercado, que a grande maioria das franquias estão na faixa de 400 a 500 mil reais. A gente está falando de franquias da ordem de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, da Espaço Medo. Então, é um empreendedor com mais capacidade na área médica, investimento. não necessariamente? Não necessariamente, mas sim, temos alguns médicos na rede, pessoas da área de saúde, alguns, mas essencialmente se juntando com pessoas com capital para fazer um movimento de investimento. Então, uma coisa importante, Ale, vendemos 120 franquias em apenas 6 meses, vendemos, foi extraordinário. E para mas a parte mais que eu tenho muito orgulho disso, a gente implantou as 120 lojas novas, transferindo conhecimento, cultura, que é algo que pesa muito em empresas de sucesso, e o resultado positivo para essas 120 novas lojas, que é, na verdade, o validador para as novas 120 que vieram no ano seguinte. São os primeiros. São os primeiros, porque a certeza de sucesso e insucesso está exatamente aí, com muito processo, muito trabalho, uma equipe gigantesca nesse trabalho, a qual eu dedicava enorme tempo da minha jornada diária, olhando
Para execução. Na execução, porque boa ideia é boa ideia quando bem executada. Boa ideia mal executada se torna uma péssima ideia. Perfeito. E eu tinha absoluta certeza que a ideia de fazer a franquia só seria uma boa ideia, seria fantástica se a gente executasse e entregasse com perfeição, inclusive algo que a gente fazia tão bem, né? Essa era a minha tranquilidade. A gente fazia muito bem, a gente sabia o que a gente estava entregando para cada um dos nossos franqueados barra parceiros. E tinha treinamento, metodologia, tudo. Treinamento, transferência de know-how e mais do que isso. Eu achei importante isso. E isso acontece até hoje, nos dias de hoje, no centro de treinamento que a gente tem com envolvimento de 30 pessoas envolvidas só nisso. Transferência de cultura da sua companhia para que as pessoas entendam qual é a cultura que você está se envolvendo, porque as pessoas se movem pelo que recebem, mas se envolvem com muito mais energia naquilo que acreditam e tem paixão. Sem dúvida. E isso é feito quando você cria um caldo cultural forte e tem capacidade de transferir para que as pessoas entendam a cultura. Inclusive para a identidade, porque às vezes a gente se identifica com a cultura de uma empresa diferente de outra. E cada empresa tem a sua cultura, não tem cultura certa ou errada. Tem a cultura de cada empreendedor e a cultura é criada na cabeça dos líderes. Não existe, infelizmente, no processo de construção de companhias, não existe democratização do processo de cultura. Você pode até ouvir opiniões, mas a decisão é sempre top-down. E a partir do que você acredita. Não é nem decisão, né? É o que é, né? É o que você acredita. É o que você acredita. Se você acredita que a ética é a base da sua cultura e você tem que permear isso não apenas com fala, mas com ações, demonstrando que efetivamente aquela é que você acredita. Se você acredita que o home office pode estragar a cultura da sua companhia e você só acredita no trabalho presencial, esses são elementos como construir a cultura, a forma como você contrata, o motivo pelo qual você demite as pessoas que não são aderentes. Então, se você é complacente com pessoas que não entregam, você cria uma cultura de complacência. Então, esse é o caldo que a gente tenta transferir e mostrar para as pessoas que vêm trabalhar com a gente, para que a gente entenda os princípios que a gente efetivamente acredita. E nessa construção, uma jornada absolutamente insana a partir de 2014, quando a gente decide esse processo, até o ano de 2021, quando a gente abre o capital da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo. Como surgiu essa ideia? Essa ideia surge de uma conversa, eu falei, o ano é 2020, lembra o que aconteceu em 2020? Pandemia? A gente tinha a pandemia. Um trabalho insano, eu tenho certeza que todo mundo viveu a mesma realidade, num negócio que depende de 100% de lojas abertas, porque você não entrega depilação na casa de ninguém, então não dava para ligar o telefone e entregar, tem que ter loja aberta, então a nossa condição é a gente vendia sem poder entregar. A receita caiu absurdamente? Caiu 50%, é verdade, mas com loja fechada, com redução de custo, sem demitir ninguém, reestruturando o custo, reequilibrando, a gente passou a pandemia tudo, com lojas fechadas, entregando resultado positivo todos os meses. Como? Com muita, primeiro, gestão de geração de receita, então a gente colocou 100% do time, a partir desse momento 100% do time eram vendedores, ligando para a nossa base de clientes, oferecendo novas áreas de tratamento, com a promessa de, no dia que a gente voltasse sem data certa, a operar, a gente entregaria o que a gente estava vendendo. Vendeu sem entrega ainda? Sem entrega, promessa de entrega futura. Lógico, com uma condição comercial mais favorável para quem fizesse esse movimento com a gente. Esse movimento. Desafio desafiador, que deu muito certo, estou te falando, Ale. A gente fez esse movimento e a gente passou praticamente 6 meses da companhia fechada, sem poder entregar nada. Vendendo e mais do que vendendo. A última linha positiva todos os meses, entregando resultado. Ok, trabalhando também com o time de custo de administração, olhando todas as linhas de custo, como a gente poderia melhorar e ganhar eficiência. Com um ponto importantíssimo. E essa foi a primeira mensagem que eu dei para todo mundo logo no primeiro dia da pandemia, quando saiu o lockdown, dia 13 de março de 2020. Um call aberto para 100% da companhia. Não demitiremos ninguém em razão da pandemia. Só sai da companhia quem quiser sair ou se tiver comportamento inadequado em relação ao que a gente está solicitando que seja realizado. Qualquer outro motivo não haverá demissão. Mudou tudo. Tanto é verdade que, para nossa cautela, a gente tomou no banco para assumir esse risco, 200 milhões de reais para, se houvesse dificuldade de pagamento de salários, a gente teria o dinheiro para pagar. A verdade é que se passaram 6 meses e passado praticamente toda a pandemia, a gente não usou nem um centavo desse dinheiro tomado. E aí o que eu fiz com esse dinheiro? Eu comprei mais loja e fiz eu fiz mais, abri mais. Já que não usou? Já que não usamos, vamos crescer, meu amigo. Mesmo que seja pandemia. E daí veio a ideia do IPO, é isso? Então, e aí, nesse novo cenário, e trabalhando de forma nunca imaginada na minha vida,
18 horas diárias, que era a minha jornada. Começava às 7 horas da manhã no War Room, como eu se levo, com o meu time, para definir estratégias, porque cada dia, lembra? Cada dia é um fato novo, abre aqui, fecha ali, o país se dividiu, tinha lugar que estava aberto, tinha lugar que estava fechado. Era uma loucura aquele negócio. Então a gente tinha uma estratégia desenhada a cada dia. E a partir dali eu quebrei a cadeia de comando, porque você só tem uma forma das pessoas acreditarem no que está sendo falado, se for eu falando. Inclusive, se a mensagem for sendo transferida, a grande chance disso não chegar como eu estou querendo que chegue na ponta. E com o benefício da tecnologia, por ser em call, eu falo. E falava com times diferentes, de forma diferente, para que todos estivessem motivados no mesmo caminho. Sabe que a remada junto? Todo mundo rema junto, não no mesmo sentido porque o barco anda. Então a jornada era insana. E aí, no meio dessas enormidades de call, lives que eu passei a fazer para poder falar com as pessoas em casa, eu tinha que falar inclusive com o meu público, né, com meus clientes, falar, gente, fique calmo que a gente está aqui, logo vamos poder entregar o que a gente está vendendo. Eu sou impactado por um contato de um banqueiro, falo, Paulo, você tem 5 minutos para falar comigo? Dá 5 minutos que eu estou terminando aqui um call, eu ligo para você na sequência. Ok, terminado o call, eu liguei para ele, e ele naquela conversa, Paulo, só queria te colocar um radar para você ficar pensando. Você está vendo o que está acontecendo com o mundo? Lógico, estou vivendo aqui na alma que o mundo está vivendo. Pois é, mas o que acontece, eu vou te dar uma visão. Está sobrando dinheiro ao redor do mundo como nunca sobrou. E todo mundo com muito dinheiro no bolso procurando empresas altamente resilientes a um momento como esse. Aí me acendeu uma luz, né, Ale? Falei, pô, sou eu. Estamos aqui. Aí eu falei assim, então, mas me conta mais. Então nós estamos acreditando que a partir do segundo semestre de 2020 abra uma importante janela de IPOs, investimentos, M&As. Você nunca tinha pensado? Aí passava no horizonte, mas não era o foco nem a certeza de horizonte. Com aquilo na mente eu desliguei a ligação, falei assim, pô, somos nós para esse movimento. O grupo do WhatsApp? Não, aí eu peguei o telefone, liguei para o outro sócio, falei, tinha uma conversa assim assada, e minha visão aqui é que nós podemos fazer o IPO dessa companhia. A primeira resposta para mim, você é louco. Inclusive, você está vendo com o tanto que você está trabalhando, você ainda quer se meter em IPO, fala assim, acredito que dá para a gente fazer, cara. Acredito que a gente faz. O passo seguinte era convencer o conselho dessa nossa visão, dessa forma de pensar, da possibilidade. Já tinha conselho, já estava bem estruturado. Empresas, desde o primeiro movimento de investimento do primeiro private equity que entrou na companhia, a gente já tinha um conselho estruturado. Legal. Eu, inclusive, me preparei muito para falar, porque eu achei que ia gastar muito tempo para convencê-los da decisão. Não precisou nem... Foi meia hora de conversa, todo mundo alinhado, ok, vamos fazer. Então, em agosto de 2020, a gente começa todo o processo de construção de um IPO, que é um trabalho gigantesco. As pessoas acham que o IPO acontece no tocar do sino ali na B3, mas não, né? 400 pessoas envolvidas diretamente no processo do IPO, entre times de banco, consultores, auditores, advogados, equipes internas. O que te fez a provocação de que banco que ele era? Quem te fez aquela ligação? Naquela altura foi um banker do XP Investimento. A XP. A XP que me dividia essa divisão, aliás, um Xing, que já nem está mais lá, a gente de vez em quando troca algumas figurinhas, mas a ele devo, de novo, mais uma pessoa, gratidão de ter feito essa ligação e me provocado a pensar de forma diferente, inclusive provocando meus sócios, que também não estavam nem imaginando esse movimento. O mérito é até a leitura. Porque o cara podia te ligar e falar, você tá louco. Desligar, pois é. E daí você consegue transformar oportunidades em realidade. Né? De 6 meses de muito trabalho, as pessoas não conseguem imaginar a quantidade de trabalho, inclusive no movimento de conversa com os investidores, era uma jornada insana, sobre um aspecto importante, porque a companhia também não pode parar, claro. Ela não pode deixar de fazer e entregar o que está entregando, então é uma jornada dupla a partir daí, uma parte importante do dia trabalhando na construção do IPO, outra cuidando da empresa para que ela siga entregando e crescendo em todos os seus movimentos. Com um time que me ajudou a fazer isso, extraordinário. Esse time que ajudou nessa construção do IPO foi essencial para que a gente tivesse sucesso, mas surfando um momento positivo, como de fato o banqueiro falou para mim, de muito dinheiro disponível. Tanto é que na oferta nossa, apesar de ser um negócio absolutamente desconhecido dos investidores, que a gente tinha que explicar o que era depilação antes de explicar o que era o negócio, uma capacidade de ter feito o que a gente chama de book, o capital disponível para investimento. Algumas vezes esse capital de pessoas com disposição de investir na empresa. Uma demanda incrível para investimento. Então, uma virada incrível, um novo momento, uma empresa que vai ao capital e com certeza, aí nesse ponto com certeza, de
perenidade no negócio independente da nossa existência, porque uma empresa de capital aberto, a figura do sócio fundador, o papel dele como sócio fundador, e a existência dela transcende a figura do fundador, né? Fantástico. Que história, hein, Paulo? Legal, né? A jornada de Pirituba para o IPO da B3. Pro IPO. E tudo muito rápido, da noite pro dia e fácil, né? Fácil, uma tranquilidade, foi assim, 3 viradas do Instagram e estava o sucesso colocado, a gente tinha feito um IPO de 2,6 bilhões de reais, colocando o valor da companhia a quase 5 bilhões de reais. Maravilhoso. Incrível, e dá para fazer agora um novo podcast só para falar do agora, né, desse novo momento, mas o que inspira muito essa história e tem muitas analogias com o mercado imobiliário também, né, da inovação, de como trazer o produto, da resiliência, de como é que você traz um sistema de financiamento para poder validar, né, ajudar a impulsionar o negócio. A nova forma dos clientes se relacionarem com as empresas e com os produtos, inclusive quando eu falo produto imobiliário, a gente vê claramente que o perfil, e você é mestre nisso, não vou querer falar coisas que você já sabe, mas apenas para deixar explicitado, claramente as pessoas, consumidores, sejam da baixa renda, alta renda, olhando o produto imobiliário de forma diferente do que olhava há poucos anos atrás. Então esse é um exercício que quem está nesse setor precisa entender essa mudança da metodologia de consumo, inclusive uma faixa importante dessa geração que chega agora, entendendo o imóvel não mais como sonho, mas apenas um lugar para se ficar e morar por poucos minutos do dia. Essa geração vem com um desafio para a gente, né? Então, e não necessariamente comprar, né? Não, aliás, comprar é o que menos importa. Aliás, que em alguns aspectos até acho interessante, vem desafio para a gente, mas essa geração vem com essas grandes questões, né? Eu não preciso comprar nada para viver bem. Então eu não preciso do carro, eu não preciso da TV, eu não preciso da casa, eu não preciso de nada. Eu preciso só viver bem, viajar e curtir a vida. Eu tenho alguns pontos com relação a isso, com relação a essa visão dessa geração. Até um ponto importante, ali, e eu vou dividir isso com você aqui. Alguns estão acreditando fortemente que é possível construir e seguir a sociedade trabalhando-se pouco. Recentemente eu ouvi uma roda de jovens, e eu adoro conversar com essa nova geração, inclusive eu faço o famoso focus group, para a gente ouvir o que eles estão pensando. E eu vi uma conversa de 3 jovens numa mesa, dizendo que estava procurando um emprego onde trabalhasse 4 horas só por dia. De preferência em home office ou e que isso que era bom. Foi bom, se isso for verdade, se eles estão acreditando que isso é possível, sem ter a vida real, se preparem, porque comida, casa, tudo da vida vai aumentar de preço. Será que a gente vai ter dinheiro para pagar essas coisas que vão encarecer de forma brutal? Porque se for verdade, quem vai trabalhar no campo para produzir o que a gente come? Se for verdade, quem vai construir as casas, ainda que a gente não queira comprar ela para viver nessas casas? Se for verdade, tudo que chega a nós, a roupa, absolutamente tudo, começando o seu dia pelo famoso escovar o dente e pentear o seu cabelo. Como é que esses produtos chegam a preço se poucas pessoas estão trabalhando para isso? Com certeza vai aumentar muito o preço, de forma que poucas pessoas vão poder comprar. Então, tomara que eles entendam o erro de raciocínio estratégico que eles estão construindo para uma sociedade que eles estão achando que pode existir. Uma excelente extrapolação, né? Desse negócio de você pode trabalhar pouco, fazer pouco e você falou, vai ter uma explosão. E daí entra as extrapolações também da inteligência artificial, né? Porque que permitiria que as pessoas não precisassem trabalhar, ou você ter uma riqueza excessiva, causaria aí um aumento de preço generalizado. Eu lembro bem, e eu vivi esse ciclo do início, quando os computadores tornam-se realidade na vida das pessoas, especialmente transformando na linguagem de máquina, e aí o mérito de Bill Gates, em linguagem de pessoas normais como nós, que hoje rapidamente a gente consegue escrever e falar, coisa que no passado era difícil pra caramba. Quem lembra bem dos cobras, como é que era feito, linguagem DOS, poucas pessoas podiam mexer ali. Muitas pessoas acreditavam que nesse movimento a gente diminuiria o volume de trabalho, produzindo mais, dedicando mais tempo ao lazer. O que na verdade aconteceu é que essa tecnologia veio e a gente passou a produzir muito mais, com muito mais eficiência, mas trabalhando muito mais. Duvido que não há pessoa, especialmente um empreendedor, que acorde, por mais cedo que acorde, com no mínimo 10 mensagens colocadas no WhatsApp para serem resolvidas e respondidas por dia. Logo no primeiro momento da manhã. Esse é um novo desafio que a gente tem, então, assim, na boa, com todo respeito à IA, eu acredito em todos os benefícios que a IA vai trazer à sociedade, e a gente tem experimentado alguns modelos em cada uma das empresas que eu estou envolvido para ver onde a gente tira o maior benefício. Tem algo que eu digo a todo tempo.
tudo que vier, processos de tecnologia, sempre meio, a essência do negócio tem que ser pessoas. Pessoas, sim. Então, por mais tecnológico que a gente seja, por mais processo que a gente tenha, o relacional de pessoas é que vai garantir o sucesso de qualquer tipo de empreitada que você acreditar fazer. Concordo 100%. Paulão, minutos finais. Melhor conselho, bate e volta assim rápido de perguntas. Melhor conselho que você já recebeu na tua vida? Não desista do que você acredita que pode ser feito. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o meu mentor até hoje, e eu tenho um mentor que sempre me incentivou muito. É uma pessoa que hoje, apesar da sua idade, próximo aos 80 anos, se comporta como um jovem empreendedor, viaja no universo dos bilhões, a cabeça a mil, que eu faço questão todo ano, ele já não vive no Brasil, todo ano eu pego um avião exclusivamente para um almoço de 2h30 com ele para ouvir o que ele tem para me contar e questionar alguns pontos de dúvida que eu tenho na minha cabeça. E essa pessoa sempre foi a pessoa que falou: Paulo, não desiste, vai, cara, você consegue. Maravilhoso. Livro? Livro Arte da Guerra, de um chinês que dizem que foi um grande general da China antiga, que eu recomendo uma leitura, não apenas uma vez na vida. É um livrinho pequeno de 13 capítulos, que é importante que você leia em diferentes fases da sua vida, e eu faço isso com certa regularidade. Cada 2 a 3 anos eu releio o livro, porque a cada 3 anos, dependendo do seu momento, você vai fazer uma leitura e um aprendizado novo desse livro que eu te falei, parece tão simples, fantástico, com táticas e estratégias de guerra de um general de quase 3.000 anos atrás, que dizem que não foi nem ele que escreveu, foi uma pessoa que estava com ele, que escreveu traduzindo como ele conduzia as suas estratégias de guerra, mas que traz muito ensinamento para a gente. Principal característica da cultura das suas empresas que você faz questão de implementar? Ética, acima de qualquer coisa, que acho que é importante que a gente tenha, ainda mais nos dias de hoje, isso de forma muito consolidada, e a preocupação absoluta de entregar propósito no que a gente faz. Isso é importantíssimo. E teu conselho para quem está empreendendo ou quer começar a empreender, e se der para focar mais até no mercado imobiliário que você também conhece? Não desista da primeira dificuldade. Vai vir, né? Virão. Falando numa só, virão muitas. Então não desista. Uma das características que eu percebi, os empreendedores vencedores são aqueles que não desistiram cedo, cara. Foi adiante, insistiu. Às vezes apesar de algumas derrotas. Muitas derrotas. Muito. E às vezes tem que mudar um pouco o caminho, mas persistiram. É isso. Aqui a mágica, a matemática que o número de sucesso e vitórias seja maior do que as derrotas que existirão. Essa né? matemática... O resultado net aqui é aquele que importa. E aí, nessa construção, se aconselhando e tendo próximo de pessoas que fazem ou fizeram muito sucesso, para que você erre o menos possível, porque errar todo mundo vai errar. É isso. Pessoal, aqui o gigante, o monstro, Paulo Moraes, uma verdadeira lição, uma história incrível de empreendedorismo, de pessoa, que eu tenho orgulho de ser amigo, muita coisa para aprender também no mercado imobiliário. Paulo, que exemplo. Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. O que você fez nessa jornada aqui foi, pessoalmente, tenho certeza que vai fazer muito mais ainda. Obrigado. Por compartilhar essa história incrível. E, pessoal, próximo Reinvente o Jogo, você vai poder aprender mais sobre conceitos, pessoas incríveis como o Paulo, que trazem uma cultura, uma visão diferente para que nós possamos nos inspirar cada vez mais. Paulão, obrigado. Que honra. Valeu. E como costumo dizer sempre, bora fazer. Bora fazer. É isso aí.